Muito bem. Continuando, a doutora nos diz assim: os verdadeiros pensadores são raros, mas o homem comum em geral flutua entre a polaridade emotiva e a polaridade mental, e é quase sempre impelido e perturbado pelo conflito entre as tendências emotivas e a razão. É quase sempre impelido e perturbado pelo conflito entre as tendências emotivas e a razão. Nós raramente usamos o verdadeiro pensamento, e isso se torna evidente se começarmos a observar e analisar o funcionamento da nossa mente durante os vários momentos do dia e se procurarmos ver qual a parte que se encarrega de pensar na nossa vida cotidiana. É quase certo que vamos descobrir que, se nos abandonamos à espontaneidade, o nosso estado de consciência habitual é uma condição interna, nebulosa, que oscila entre a emotividade e o pensamento, e que muda continuamente ante qualquer estímulo, por menor que seja, ante qualquer sensação que venha do exterior. Desculpa. E somente no outro momento é que este estado de nebulosidade é atravessado por qualquer clarão de pensamento genuíno, de limpidez intelectual, quando qualquer problema exige de nós uma solução ou quando qualquer coisa nos atinge particularmente e desperta a nossa atenção mental. Naturalmente, há vários graus de desenvolvimento mental e muitas diferenças. Há indivíduos que usam mais a mente e há indivíduos que usam menos a mente. Geralmente, porém, o uso é limitado e insuficiente. De fato, como diz William James, ao contrário daquele que deveríamos ser, nós vivemos apenas meio acordados. Usamos apenas uma parte dos nossos recursos mentais. Infelizmente, nós não usamos a plenitude da nossa mente. Nós estamos, às vezes, adormecidos, mergulhados no complexo mental que vivemos, né? O primeiro passo em direção à maturidade mental é aprender a pensar usando mais a mente. A faculdade de pensar se desenvolve com o exercício e com o uso da mente. Não há outro meio. O segundo passo é saber usar a faculdade do pensamento, uma vez que ela tenha sido evocada de maneira correta e justa. De fato, já havíamos dito que a mente pode abrir as portas do céu para o homem, isto é, pode oferecer-lhe os meios para conhecer a verdade e interpretá-la, mas também pode, com seus erros e defeitos, tornar-se o seu obstáculo. Ao mesmo tempo que ela liberta, que ela faz com que o indivíduo cresça e se planifique, ela aprisiona. Quais são estes erros e defeitos da mente? O primeiro defeito mental é a tendência à cristalização, ou seja, a falta de elasticidade e ductibilidade mental. E por causa dele, o homem se apega às suas próprias ideias, às suas próprias convicções e se fecha no limitado círculo formado por elas, sem ser capaz de superá-lo e ampliá-lo, toda vez que entra em contato com novas verdades.
O indivíduo, essa cristalização, infelizmente, o indivíduo se aprisiona. É como se fosse um exemplo de uma crisálida, não é? A borboletinha fica presa no casulo e muitas delas morrem no casulo, né? Uma mente realmente madura deve estar aberta para todas as ideias novas. Deve ser capaz de um aprofundamento contínuo. Deve mostrar-se sedenta de novos conhecimentos e desejosa de ampliar cada vez mais o seu campo de pesquisa. Isso é um estado de maturidade mental. Deve ser capaz de examinar objetivamente e de entender as opiniões e as convicções dos outros, as ideias novas em qualquer campo. É um indivíduo aberto. O indivíduo não tem barreiras. Em vez disso, porém, frequentemente acontece que se formam na mente preconceitos. Isso é terrível. As ideias cristalizadas, aquelas que Bacon chama de ídolos, que são um obstáculo para a atividade livre do pensamento e impedem a pesquisa e o aprofundamento no campo do conhecimento. Infelizmente, a pessoa fica presa ao preconceito e não anda, não dá espaço. O próprio termo está dizendo aqui, se a gente for analisar, se fosse fazer um estudo gramatical, né, da palavra, pré-conceito. O indivíduo tem um pré-conceito, é uma ideia cristalizada. Ele não sai daquilo, né? Um outro defeito da mente é a presunção, ou senso de superioridade. Nossa Senhora, ela pegou fundo agora. Preconceito e presunção, né? Que nasce do fato quase inevitável de que, com o desenvolvimento do intelecto, vem acentuar-se o senso do eu pessoal e a autoafirmação. O senso de superioridade também gera o criticismo e a separatividade, defeitos estes também dos tipos mentais. O homem, portanto, encontra-se diante do problema de ter o dever de desenvolver a mente e a faculdade de pensar, e ao mesmo tempo de evitar os defeitos e os erros consequentes a tal desenvolvimento. Este problema, porém, não é insolúvel, porque, como diz Bacon, a mente possui potencialmente a faculdade de corrigir os seus erros. A mente possui potencialmente a faculdade de corrigir seus erros. E isso pode acontecer porque, como já foi dito antes, a mente tem uma natureza tríplice, tem dois aspectos, um inferior e um superior, e esse último, superior, pode servir de ponte de ligação com o nível da intuição e por servir de ponte de apoio para o nosso eu real, a alma. Mesmo que o homem não tenha percepção disso, à medida que ele evolui e procura superar os obstáculos íntimos no seu caminho para um amadurecimento intelectual, o aspecto inferior e o aspecto superior da mente se aproximam, por assim dizer, começam a comunicar-se um com o outro, e esta comunicação produz uma mudança no modo de pensar e de raciocinar do indivíduo. Olha que coisa fantástica. A pessoa, ela é empurrada. Não adianta querer estancar o progresso psíquico. Não dá. Você querer amarrar o desenvolvimento intelectivo é possível, porque a pessoa vai caminhar, ela vai prosseguir.
querendo ou não, ela vai ser empurrada para a sua mudança. E nesse estádio de empurrão que ela leva, ela se desenvolve, ela se modifica, né? Antes de mais nada, continua o Dr. Avatar, ele começa a sentir maior clareza e limpidez de pensamento. Depois começa a sentir uma renovada sede de conhecimento, uma ânsia de pesquisa e de aprofundamento. E se dá conta, com inesperada intuição, dos seus erros e das suas limitações. Ele vai perceber, ele vai conseguir tranquilamente perceber que ele necessita de mudança. A mudança eu diria que a mudança ela é uma coisa explícita. Ele não vai conseguir ignorar, porque está à sua frente. Está na sua frente a necessidade da mudança. Voltaremos.